Um antigo barco do Triângulo das Bermudas reaparece no deserto 90 anos depois. É 5 de dezembro de 1945. O desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros TBM Avenger, com 14 pessoas a bordo, está nas manchetes de jornais em todo o mundo. Até então ninguém conhecia, ou melhor, quase ninguém tinha ideia de quão perigoso poderia ser entrar no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas compreende uma linha imaginária que liga as Bahamas a San Juan, de Porto Rico, e a costa da Flórida. Trata-se de um espaço que forma um triângulo equilátero e daí vem o seu nome. Na verdade, é uma área envolta em lendas misteriosas e assustadoras que aterrorizam até mesmo o piloto ou capitão mais hábil. Neste mesmo ano, uma aeronave de emergência, conhecida como Martin Mariner, iria realizar o resgate do voo 19 e também desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros. Na última comunicação que tiveram com a tripulação, um de seus membros alegou que estavam completamente perdidos e que não sabiam que rumo tomar. Após isso, o silêncio foi total. E aconteceu o mesmo com incontáveis navios, aviões e veículos de pesquisa desaparecidos antes e após do voo 19. Atualmente, mesmo com as novas tecnologias que a humanidade dispõe, o Triângulo das Bermudas ainda é envolto em mistérios. Um dos mais estranhos deles vou te contar a seguir. Então, fique à vontade, pois isto é Dementes. E sem mais delongas, comecemos. Hola, Dementes! Um antigo barco perdido no Triângulo das Bermudas reaparece 90 anos depois. O SS Cotopaxi foi um navio graneleiro a vapor, modelo 1060, construído para a Junta de Transporte dos Estados Unidos. Ele fazia parte do Programa de Construção Naval de Emergência durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1925, o enorme graneleiro, carregando várias toneladas de carvão, desapareceu misteriosamente. Sua rota partia de Charleston, Carolina do Sul, com destino a Havana, Cuba. Por esse motivo, muitas pessoas especularam que ele poderia ter sido mais uma vítima do infame Triângulo das Bermudas. Mas quão verdadeiras poderiam ser aquelas acusações? O navio partiu em 29 de novembro daquele mesmo ano. Até então, o SS Cotopaxi se demonstrava um navio forte e de grande capacidade. No entanto, em 1º de dezembro, quando supostamente cruzou a área mítica do Triângulo das Bermudas, ele emitiu um pedido de socorro. Ao pedir ajuda, eles anunciaram que estavam afundando e sem qualquer possibilidade de salvação. Contudo, os restos mortais da tripulação nunca foram encontrados. E 30 dias depois, todos os presentes no navio haviam sido colocados na categoria de desaparecidos. Com o passar do tempo, se chegou a uma triste conclusão. Os 77 metros de comprimentos do SS Cotopaxi, juntamente com seus 32 tripulantes, foram perdidos para sempre nas profundezas e vastas águas do oceano. Neste momento, várias versões do que aconteceu com o famoso graneleiro vieram à tona. A mais impressionante estava relacionada ao avistamento de um navio fantasma em 2015 em Havana, Cuba. Jornais de todo o mundo informaram que a Guarda Costeira cubana anunciou que haviam interceptado um navio a vapor não tripulado em direção à ilha e presumia-se que fosse o SS Cotopaxi. As autoridades cubanas avistaram o navio pela primeira vez em 16 de maio de 2015, perto de uma zona militar restrita a oeste de Havana. Eles fizeram muitas tentativas de se comunicar com a tripulação, mas não obtiveram nenhuma resposta. Finalmente, a Guarda Costeira decidiu mobilizar 3 barcos de patrulha para interceptá-lo. É muito importante que entendamos o que aconteceu, pois incidentes como este são ruins para a nossa economia. Então, queremos garantir que esse tipo de desaparecimento não aconteça novamente. Chegou a hora de resolver o mistério do Triângulo das Bermudas, de uma vez por todas, declarou o capitão da Guarda Costeira de World News Daily Report. Embora a afirmação do artigo tenha sido convincente na época de sua publicação, a SS Cotopaxi ainda permanecia desaparecida. Presumiu-se então que tais palavras do suposto capitão teriam sido, na verdade, pura falácia. Apesar do desaparecimento da SS Cotopaxi ter aberto caminho para múltiplas teorias sem fundamento, este acontecimento tornou-se um dos mais abordados pelos interessados neste mistério triângulo mítico. Este acontecimento tornou-se um dos mais abordados pelos interessados neste misterioso triângulo mítico.
principalmente após o famoso cineasta Steven Spielberg mencionar em uma versão especial de Contatos Imediatos do Terceiro Grau que o navio fantasma apareceu encalhado no deserto de Gobi, deixado ali por alienígenas. Mas quão provável pode ser um fato como esse? Mesmo depois de tantas lendas e mistérios criados em todas as partes do planeta, um cargueiro se teletransportado de um lugar para o outro é bastante improvável. Ainda assim, acreditaram nessa notícia, causando bastante temor em algumas pessoas e despertando o interesse de outras no caso. No entanto, essa descoberta é tão verdadeira quanto a das costas de Cuba. Então, o que realmente aconteceu com o navio SS Copaxi? Cerca de 15 anos atrás, Michael Barnett, um biólogo da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, mergulhou nas águas de Santo Augustine, Flórida, com 56 metros de profundidade. Pois vários mergulhadores e pescadores subaquáticos afirmaram ter visto um navio submerso, que foi chamado de The Beer Wreck. Barnett suspeitou durante anos que The Beer Wreck era o Cotopaxi. É por isso que ele trabalhou como um historiador, buscando registros judiciais, documentos de seguro e outras informações sobre o Cotopaxi. Barnett estava fazendo bem seu dever de casa, juntando peças soltas, revendo certos mistérios e revisando alguns enigmas. A cada dia que se passava, ele ficava mais perto da verdade. Eu sabia de coração que era mesmo Cotopaxi, mas provar isso seria algo diferente, disse ele à CNN. Não sabíamos 100% porque não vimos aquela pistola fumegante e nem o sino com o nome ou qualquer outra coisa que nos dissesse que era realmente o Cotopaxi. Algum tempo depois, após uma profunda pesquisa em arquivos, Barnett encontrou os planos do Cotopaxi. Naquela época, o experiente biólogo estava pronto para mergulhar de volta no oceano e tentar desvendar o misterioso naufrágio. E de fato, tudo coincidiu perfeitamente. As suspeitas de Barnett estavam corretas. O Beer Wreck e o SS Cotopaxi eram o mesmo navio, acabando com um mistério que não havia sido resolvido por quase um século. Agora que se conhecia o paradeiro do Cotopaxi, qual foi a verdadeira razão do seu naufrágio? Concluiu-se que o navio não foi pego de surpresa por uma tempestade tropical, mas também foi fruto da negligência humana. Quer dizer, além do mau tempo, o navio não passava por manutenções adequadas. Muitas das escotilhas de carga do Cotopaxi estavam quebradas ou simplesmente não foram colocadas. Então, a tripulação, mesmo que quisesse, não conseguiria impedir que a água entrasse no porão no caso de tormentas. E foi exatamente o que aconteceu. Ao deixarem a Flórida e se depararem com uma tempestade tropical que varreu a costa, o navio passou de um estado ruim para um catastrófico em poucos minutos. Antes de terminarmos, você ficaria surpreso ao saber que atualmente há um naufrágio no deserto. E não são mentiras como as mencionadas pelo diretor de cinema Steven Spielberg. O naufrágio é conhecido como Edward Bowling e está localizado na costa dos Esqueletos, na Namíbia, um lugar onde dunas áridas do deserto seguem para o Oceano Atlântico. A história do naufrágio é realmente incomum. O navio de Edward Bowling ficou preso em um véu de névoa espessa, então foi nesse exato momento que ele ficou encalhado ao longo da costa dos Esqueletos, na Namíbia, em 5 de setembro de 1909. Atualmente, o cargueiro de 95 metros está parcialmente enterrado sob a areia quente e abundante daquela costa com o nome Perturbador. Estranhamente, o navio parece estar encalhado no meio do deserto. Nos anos após o naufrágio, o deserto começou a invadir a costa. Atualmente, o Edward Bowling está localizado a mais de 400 metros de distância da água, enquanto a costa do esqueleto se tornou uma espécie de cemitério, enterrando marinheiros e navios de igual forma na areia quente. Conclusão: não resta dúvida que este vídeo é bastante impressionante. O que você achou? É incrível que, mesmo estando em um naufrágio diante dos olhos, o mistério da SS Copaxi ainda continuava sendo investigado. Isso me faz lembrar o momento em que você procura muito uma coisa e de repente sua mãe a encontra rapidamente. E acontece que tal coisa estava bem debaixo de seu nariz. Sim, isso é algo muito louco, eu diria. E quanto ao caso do naufrágio de Edward Bowling, fico surpreso como o ecossistema pode mudar tão rapidamente. Ou seja, deixa de ser um lugar completamente cercado por água e vida marinha e passa a ser um local inóspito. Compartilhe
compartilhe este vídeo para que esta família de dementes domine o mundo. Isto é Dementes. Até a próxima!